Chegamos na última lição deste trimestre, lição 13 aqui da classe dos adultos, finalizando então o trimestre em defesa da fé cristã, primeiro trimestre de 2025, que foi escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares. Que trabalho extraordinário! Eu gostei muito e eu espero que você também. Na última aula, que cai no dia 30 de março, encerramento do trimestre, com certeza aí você deve fazer uma festa junto com os teus alunos. Nós vamos trabalhar sobre perseverando na fé em Cristo. Para você iniciar bem a sua aula, você vai trabalhar com o texto áureo, que se localiza em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Depois com a verdade prática. E também você pode estar lendo a leitura bíblica, que se localiza então em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica da tua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, nessa última aula, se inscreve no canal para você não perder nenhuma das nossas aulas do segundo trimestre. Você pode me seguir aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. É muito fácil de você encontrar os nossos conteúdos. Você vai encontrar todos os nossos trabalhos muito prático, de forma prática para você nas redes sociais. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe, que essa palavra te edifique. Vamos então finalizar esse trimestre para a glória de Deus. Finalizando então o trimestre, chegamos na última lição, lição 13, onde nós vamos abordar sobre essa perspectiva de entender o conceito bíblico, ou seja, nós vamos entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus que está disposta para combater especialmente essas heresias que estão presentes no nosso tempo. Vamos pegar alguns argumentos para você trabalhar junto com os teus alunos e fechar o trimestre assim com chave de ouro. A partir da perspectiva de Norman Geisler ele traz essa ideia sustentando que a Bíblia ela se proclama como o livro de Deus e ela tem autoridade divina. Olhando para isso, os autores bíblicos, então, eles foram impelidos, cheios do Espírito Santo de Deus em suas palavras, para demonstrar essas palavras sopradas pelo próprio Deus. Isso é compreendido pelo próprio Norman Geisler, falando sobre a inspiração divina. Também, você pode confirmar isso a partir da leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que é um texto que vale muito a pena, onde a própria Bíblia se declara como palavra de Deus, como escritura, que tem uma origem divina. Para nós que somos pentecostais, nós seguimos a linha de pensamento fundamentalista. No fundamentalismo, para nós, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, nesse sentido de entender a partir da perspectiva da teologia liberal, que é influenciada pelo iluminismo, já no final do século XIX para início do século XX, onde você encontra, então, esse conceito de que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém em algumas passagens a inspiração divina e outras não. Nós não entendemos assim. Entendemos a partir da visão teológica de compreender que a Bíblia toda é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, é bússola para nós e nos traz essa orientação divina. Nós entramos também em contrapartida na visão hermenêutica contra a visão hermenêutica da Igreja Católica. A Igreja Católica entende que a Igreja está acima da Bíblia. Por quê? É propagado pela Igreja Católica não a visão fundamentalista, como a gente entende, que a palavra de Deus está acima da igreja, a palavra de Deus orienta a igreja. Na visão católica já é diferente, a igreja está acima da palavra de Deus, porque foi a igreja, nesse conceito histórico, que escreveu a palavra de Deus. Então, a partir desse conceito, a igreja tem essa autoridade de trabalhar a Bíblia ou entender a Bíblia hermeneuticamente, diferente do nosso pensamento. Hoje você vai compreender que o termo escritura, na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,15, é impregnado nesse sentido de olhar para o Antigo Testamento e entender que todo o Antigo Testamento, assim como o Novo, evidenciam-se como palavra de Deus. Você tem base bíblica aqui. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, Lucas capítulo 10, versículo 7,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 16, onde você percebe essa visão de observar que a Bíblia, ela se autodomina como palavra de Deus também. Olhando para o contexto da nossa tradição pentecostal, a nossa tradição pentecostal defende que a Escritura, ela é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na nossa visão da declaração de fé, que foi publicada em 2017, nós entendemos que a Bíblia, ela é a única fonte de autoridade, ela é inerrante, ela é infalível, ela é completa, inspirada por Deus. Isso aqui é uma visão também fundamentalista. E essa visão que a gente segue. Salmos 19, versículo 7, é um texto que vale a pena você ler. João capítulo 10, versículo 35. Nós entendemos que os autógrafos... O que é autógrafo, pastor? Vou explicar para você. O autógrafo é quando o autor bíblico recebeu inspiração do Espírito Santo no seu contexto, na sua época, fazendo as suas atividades e escreveu o primeiro texto bíblico. Aquilo ali é o autógrafo. O autógrafo foi inspirado por Deus. É claro que hoje, diferente de algumas visões, algumas traduções bíblicas podem conter algumas distorções. Por exemplo, na questão da tradução, da fidelidade da palavra, a gente precisa observar isso também. Existem teólogos que defendem esse conceito. Mas nós cremos na doutrina da inerrância bíblica. Quando eu me refiro à doutrina da inerrância bíblica, eu estou dizendo que a Bíblia não contém erros, no sentido de olhar para os autógrafos ou apógrafos, que são as primeiras cópias desses autógrafos, que tem essa qualidade de fundamentação em ser demonstrado como palavra de Deus de forma inerrante que nos orienta a combater as heresias. Também tem diversas passagens que vão nos ajudar a entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá, para anotar. Salmo 119, versículo 40. Leia esse versículo em sala de aula. Salmos 19, versículo 7. Vale a pena você ler também. Você também pode ler o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 ao 21, que vai te fazer a entender exatamente que toda a Escritura ela é orientada e direcionada pelo Espírito Santo. Nós temos também Deuteronômio 18, 18, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Você vai ter também o próprio Jesus afirmando que a Bíblia ela é a palavra de Deus, observando o traço da lei, observando também toda essa visão do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, vale a pena você observar. E essa escritura, que é inspirada pelo Espírito Santo, nos ajuda a combater diversas heresias no nosso tempo. Vou perguntar a você, você acredita que a palavra de Deus vai te ajudar a combater as heresias do nosso tempo? Você também crê que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo e te ajuda a fortalecer a tua caminhada na fé? Deixa teu comentário nesse vídeo aqui. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo já no próximo trimestre, eu tenho um material que vai te ajudar muito. É o Facilita EBD. Você pode encontrar o Facilita no QR Code que está aqui na tela. Você pode escanear esse QR Code aí, você já vai para o nosso site. Você pode clicar no link na descrição do vídeo, onde você vai encontrar a nossa proposta. Você pode acessar facilitaebd.com.br. Lá você vai encontrar o esboço da aula, com os versículos que já vão anotados para vocês. Vai facilitar muito, tá? Os versículos já vão assim mastigados, anotados e explicados também. Você vai encontrar os slides onde eu utilizo esse material e você pode utilizar esse material para dinamizar as tuas aulas. É uma assinatura trimestral, vale muito a pena, vai te ajudar muito e está disponível exclusivamente para quem é assinante, tá? Que Deus te abençoe. O primeiro ponto, então, da nossa lição trabalha sobre alguns assuntos muito específicos que o pastor Ezequias Soares destaca para a gente. Nós vamos entender exatamente que a Bíblia ela é preciosa no sentido diante das heresias, como é preciso nós observarmos a perseverança do texto bíblico. No primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica. E eu tenho um texto para te ajudar. Êxodo capítulo 5, versículo 1. A expressão bíblica, assim diz o Senhor, já demonstra essa autoridade bíblica lá no Antigo Testamento.
E o primeiro subtópico que eu trabalho agora é essa necessidade bíblica para combater os falsos mestres. O pastor Ezequias Soares toma como base agora a epístola que Paulo escreveu para Tito. E é fundamental traçar para você um panorama histórico sobre essa epístola. Por que essa epístola é tão relevante? Vamos observar isso a partir de um contexto histórico. Em primeiro lugar, você precisa levar em consideração que a epístola de Tito faz parte de um conjunto conhecido na Bíblia como as epístolas pastorais. Nas epístolas pastorais, você vai encontrar 3 cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo e você encontra também a carta que foi escrita a Tito. Então, essa epístola traz um cunho apologético muito forte que foi orientado pelo próprio apóstolo Paulo. Tomás de Aquino chamou essas epístolas de epístolas pastorais, porque tem um conjunto de regras sendo orientadas por Paulo a Timóteo, mas também a Tito, como guiar a igreja. Um detalhe que você precisa observar, que essas epístolas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas trazem recomendações pastorais e são reconhecidas a partir dessa visão histórica como epístolas pastorais, mas não são citadas no livro de Atos. Então é um texto que está fora do livro de Atos. Mas os personagens podem ser encontrados em outras passagens bíblicas para comprovar a história deles. É claro que você vai perceber que essas epístolas, especialmente a epístola de Paulo a Tito, ela traz orientações paulinas para combater os falsos mestres do seu tempo. Isso traz uma reflexão até para a gente nos nossos dias, entender essa compreensão contemporânea de utilizar a Bíblia para combater os falsos mestres também do nosso tempo. Tem um texto que você pode ler, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, que é um texto muito interessante para você observar a Escritura e entender que a palavra de Deus ela é relevante também para o nosso tempo e ela é atemporal para o ministério cristão. Olhando para isso, você vai perceber que as epístolas gerais que foram escritas pelo próprio contexto da igreja, que são outras epístolas, trazem também outro cunho pastoral. Mas somente as epístolas de Paulo são apelidadas de epístolas pastorais, essas 3 que eu citei. Já as gerais, onde você vai encontrar as cartas de Pedro, a epístola aos Hebreus, você vai encontrar também as epístolas de João, a epístola de Tiago, também tem um cunho pastoral. Mas o cunho pastoral específico que estamos trabalhando aqui é visando essa orientação que Paulo dá para Timóteo e Tito. Na aula de hoje, você vai perceber que essas epístolas pastorais são epístolas agora que se caracterizam de forma muito pessoal, diferente das epístolas que foram escritas por Paulo para a igreja que se localizava na região da Galácia do Sul, para a igreja em Roma, para a igreja na cidade de Filipos, para a igreja em Éfeso. Essas epístolas trazem um cunho pessoal. É interessante você perceber que Timóteo foi capacitado por Deus para liderar a igreja que se localizava na cidade de Éfeso e ele precisava dessas diretrizes para combater os falsos mestres. Tem uma citação que vai te ajudar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ao 20, você vai ver uma ênfase nessa organização. Outra passagem que vai te orientar. A ênfase que Paulo dá para Timóteo na oração e na organização da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o capítulo 3, versículo 13, também vai trazer essa ênfase. Há uma necessidade muito interessante que Paulo traz para Timóteo sobre o zelo doutrinário. 1 Timóteo 6, versículos 11 ao 21, vai ajudar muito a entender essa perspectiva que Paulo já dava para Timóteo. Só que agora, dentro dessa preocupação, Paulo está orientando o Tito, que nós vamos estudar hoje. E orientando o Tito, ele vai orientar o Tito a combater as heresias. Heresias que estavam presentes já no contexto da igreja nesse período. O próprio Pedro também combate isso, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, melhor dizendo, onde ele fala sobre a falsa doutrina. Paulo, quando ele escreve essa perspectiva bíblica, ele escreve essa perspectiva bíblica a partir da sua experiência apostólica, e a partir da sua experiência apostólica ele ajuda os jovens, Timóteo e Tito, a combater essas heresias pelas escrituras.
Observe o texto de 1 Coríntios 15:3, onde você vai ver uma doutrina sendo orientada pelo próprio apóstolo Paulo, segundo as Escrituras. Efésios 2:20, nós somos edificados pela a orientação e fundamento dos apóstolos, que está fundamentada em Jesus, que é a pedra de esquina, para combater todas as falsas doutrinas daquele tempo. Se já naquele tempo Paulo já trazia orientações profundas assim, imagina a necessidade dessas orientações para hoje também. Pergunto a você, você também acha que a igreja precisa se fortalecer na palavra, ter lições como essa que nós ministramos para vocês, para poder combater heresias no nosso tempo? Comenta aqui e eu quero agradecer a tua contribuição, você que sempre está com a gente participando nessas aulas. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata agora sobre a experiência apostólica. No segundo subtópico, você vai perceber que a doutrina bíblica está fundamentada a partir dessa compreensão dos discípulos de Jesus, que se fundamentaram no entendimento de Cristo sobre a obra da salvação, compreendendo isso de uma forma transformadora. Observa que a doutrina dos apóstolos é o entendimento dos discípulos sobre os ensinamentos de Jesus que é passado adiante. Quando Paulo escreve as epístolas pastorais, ele leva isso adiante tanto para Timóteo como também para Tito. Tem um texto que você pode observar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Há um cuidado que Paulo traz para Timóteo ter cuidado com ele mesmo e ao mesmo tempo ele ressalta sobre a fidelidade na doutrina para combater as heresias e os falsos mestres. Observe a oração sacerdotal de Jesus, orientando a igreja a permanecer firme na palavra. Olha para o texto de João 17, versículos 14 ao 17. Faça a leitura desse texto com seus alunos, você vai ver Jesus orando para a santificação dos discípulos e da igreja pela própria palavra. O entendimento bíblico sobre a doutrina bíblica que traz a santificação, a salvação, nos orienta agora a desafios que precisamos também enfrentar. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, há uma orientação do próprio apóstolo Paulo em orientar Timóteo dizendo assim, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Então, você percebe ele já orientando Timóteo a permanecer firme na doutrina que ele aprendeu e transmitir isso adiante, e transmitir isso para a próxima geração. No contexto da visão pentecostal, que é aquela que a gente faz parte, nós entendemos que a interpretação bíblica da doutrina precisa ser relevante, fundamentada nas Escrituras. William e Robert Menzies, ambos teólogos pentecostais, enfatizam que toda a Bíblia para nós é palavra de Deus. Nós não temos apenas uma visão lucana sobre o texto. O que é uma visão lucana? Alguns teólogos que interpretam a Bíblia dizem que nós pentecostais olhamos para a Bíblia somente a partir da ótica de Lucas, e não é bem assim. O Gutierrez Cerqueira escreveu um texto muito interessante, publicado pela editora CPAD, sobre o Espírito e a Palavra. Vale a pena você buscar esse livro também. Ele descreve nesse texto que nós não somos apenas lucanos, mas nós somos bíblicos. Olhamos para toda a Bíblia e conservamos esse conceito bíblico de entender que a palavra de Deus, ela continua sendo para a gente palavra de Deus. Ela nos orienta, ela nos guia, e isso é fundamentado até mesmo na declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós cremos que a doutrina bíblica é relevante e ela está aqui para nos orientar a combater essas falsas doutrinas do nosso tempo. Pergunto a você, e aí, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou não? Deixa teu comentário aqui. Vamos caminhar entendendo um pouco mais ainda nesse ponto. O terceiro subtópico nós vamos compreender sobre entendendo o querer, de acordo com o pastor Ezequias Soares, e eu vou trabalhar isso a partir da ótica pentecostal da nossa hermenêutica. O que nós podemos compreender sobre entendendo o querer? O pastor Eurico Bergsten destaca de forma muito clara essa indicação dos ministros que precisavam ser indicados pela condução do Espírito. Paulo, escrevendo a própria igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, ele fala exatamente para que os discípulos, ou seja, os pastores da igreja em Éfeso, não fossem conduzidos por correntes doutrinárias heréticas, mas fossem conduzidos pela doutrina dos apóstolos, dos profetas,
dos pastores, dos evangelistas. A primeira carta que Paulo escreveu, por exemplo, ao próprio Timóteo, possui essa característica de zelar pela doutrina, pelo ministério. Capítulo 3, versículos 1 ao 2, fala sobre a característica que um verdadeiro obreiro deveria ter. Essa abordagem para o chamado também é relevante, porque nós precisamos observar a necessidade de capacitação ministerial para os obreiros, para a igreja, para que essa igreja então possa se fortalecer na fé. De maneira similar, o apóstolo Paulo também orienta o próprio Timóteo a observar isso nesse labor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Isso aqui é uma advertência, uma orientação pastoral, trazendo aqui uma explicação muito fundamental para aqueles jovens permanecerem firmes no Senhor. Observe o texto de Atos capítulo 9, versículo 15, onde você vai perceber de forma muito clara e edificante essa orientação profunda para conduzir a igreja em sabedoria, na doutrina, para a glória de Deus. Por fim, esse ensinamento paulino a Timóteo ilustra agora que o ministério ele deve se comprometer com servir a igreja de Cristo e com a dedicação da edificação dos santos. Leia o texto também de Atos 9, 18 ao 20. Confirmando aí com esse texto de 1 Timóteo, onde você percebe que essa igreja precisa ter uma característica de edificação autêntica para o corpo de Cristo. A igreja precisa edificar o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo somos nós, ovelhas do Senhor. E essa igreja é edificada por intermédio da palavra. Sem palavra, nós não temos essa edificação. Agora, nesse primeiro ponto, nós temos também o quarto subtópico. No quarto subtópico, nós vamos trabalhar sobre as características dos enganadores naqueles dias que Paulo escreveu essas 3 cartas. Quais são, então, as características dos enganadores nos dias de Paulo, que refletem também os enganadores no nosso período? O próprio ministério apostólico que Timóteo também recebe é designado por Paulo para poder cuidar da igreja que se localizava em Éfeso, permanecendo na fidelidade da doutrina. Lembra isso, quando se refere à doutrina, estamos falando de doutrina bíblica. O pastor Silas Queiroz também trabalhou essa perspectiva, trabalha essa liderança ministerial de Paulo sendo compartilhada com Timóteo através da autoridade que o Espírito Santo deu a ele. Olha para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, e 1 Tessalonicenses 2, versículos 1 ao 6. John MacArthur, também comentando a respeito dessa visão de prevalecer na doutrina, ele escreve um texto também sobre o Evangelho do apóstolo Paulo, publicado pela editora Thomas Nelson no Brasil. Ele trabalha sobre esse compromisso do amor fraternal, da edificação, do trabalho, do compromisso de cada membro que o obreiro deveria ter, né? De cuidar da sua própria família. Comparando isso a 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 12. Reconhecendo que ele deveria evangelizar os que estão de fora, mas também cuidar das ovelhas que fazem parte da sua própria casa. Esse é um padrão bíblico que você encontra. Agora, quais são então as características dos falsos mestres que você pode citar em sala de aula? Paulo alerta que os falsos mestres eram ignorantes enquanto às verdades das Escrituras, ou seja, não conheciam de Bíblia, buscavam a fama por meio do ensino das Escrituras. Observa se isso não está presente hoje em dia. Buscavam a fama por meio da pregação, buscavam de forma muito clara essa visão de enriquecer por causa da causa do Evangelho e eram desprovidos da unção do Espírito. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Mateus capítulo 15, versículo 14. O pastor Elienay Cabral, que inclusive vai comentar a próxima lição, ele trabalha que as igrejas que foram plantadas por Paulo em diversas religiões sofriam com essas dificuldades por causa dessa falsa propagação dos falsos mestres. E aí o Paulo combate esses falsos ensinos a partir da palavra de Deus, orientando essas pessoas a terem esse compromisso com Cristo. Além disso, o fenômeno das heresias que surgiram lá atrás são movimentos que são preocupantes em todo o contexto da história, são comparados a lobos cruéis,
Paulo cita isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e orienta em 1 Timóteo 4:1 a permanecermos firmes e estarmos atentos às distorções das palavras e anunciando o verdadeiro evangelho. É esse combate que Paulo traz sobre a fidelidade de servir ao Senhor de forma muito clara, orientando Timóteo sobre essa perspectiva também. Olha como Paulo já trabalhava isso lá atrás e como nós precisamos pegar esses exemplos para hoje também. Vamos avançar. Se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil. Agradeço você que está aqui toda semana com a gente. Desejo a você a paz do Senhor Jesus. O segundo ponto agora trabalha sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo, de acordo com o pastor Ezequias Soares, nesta lição. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica em Marcos, capítulo 7, versículo 13, onde você vai perceber que as escrituras são vistas como a palavra de Deus. O primeiro subtópico do segundo ponto trabalha de quem Timóteo, então, aprendeu essas sagradas escrituras. A palavra Timóteo vem do grego termo Timóteos, que traz essa ideia de honrado ou honrando a Deus, honrado por Deus. Nesse conceito, você percebe que Timóteo tem um testemunho muito firme dentro da Bíblia no Novo Testamento. Mas é provável que ele tenha vindo de uma família mista, filho de uma mãe judia, crente, e de um pai grego. Isso é citado em Atos, capítulo 16, versículo 1. A formação acadêmica dele, bíblica, vem então da sua formação a partir da sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Isso é citado em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, de onde ele aprendeu as sagradas letras que moldaram então o seu pensamento. Essa sólida formação, então, nos demonstra de forma muito clara que em toda a sua trajetória ele se tornou um forte cooperador do evangelho por causa desse aprendizado da palavra. Observe que Timóteo foi estabelecido na igreja de Éfeso como um delegado apostólico do próprio apóstolo Paulo, para trazer a responsabilidade de defesa da fé, as doutrinas cristãs, de forma pastoral. Como citei para você, você vai perceber que João Marcos, ele também recebeu essa orientação a partir da primeira viagem missionária, mas ele abandonou a fé, abandonou a primeira viagem, mas depois ele retorna e se torna um grande obreiro. Porém, Timóteo permanece firme em toda a sua caminhada. A escolha comum de Timóteo para ser um companheiro das jornadas é relevante, porque ele tem uma característica evangelística, ele passa agora a fortalecer a sua fé em Cristo. De forma muito clara, ele se tornou parceiro de oração. Observe o texto de 1 Timóteo 4,14, 2 Timóteo 1,6, onde ele tem as características de alguém que foi transformado pelo Espírito Santo. Outra marca característica da trajetória de Timóteo é que ele era um ministro ímpar para a igreja primitiva. 2 Timóteo 3, 14 ao 15, se tornando então um homem muito relevante para a glória de Deus. Aprendeu da sua avó e da sua mãe a ser um verdadeiro ministro para o corpo de Cristo. Então, a sua formação parte desse exemplo de fé. Nós também precisamos partir desse exemplo de fé na nossa formação, aprender na escola bíblica, levar isso adiante para a nossa caminhada também. Caminhando, segundo o subtópico do nosso segundo ponto, trabalha então sobre permanecer firme nas sagradas letras. Lembre-se que a doutrina bíblica ela é de suma importância para a caminhada dos discípulos de Jesus, ou seja, para a gente, para você que está caminhando comigo aqui. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, essa ideia de ter cuidado de ti mesmo traz essa perspectiva do domínio, a fidelidade à palavra de Deus, é um ensino de Cristo. Observe o texto de João 17, 14 ao 17, orientando os discípulos a permanecerem firmes na própria Escritura. Observe também o texto de 2 Timóteo 3,15, onde enfatiza essa sagrada letra com a sabedoria em Cristo, nesse crescimento individual e coletivo no seio da igreja para combater as heresias. A doutrina, então, é uma responsabilidade que nós temos
de levar adiante para combater os falsos mestres. Pastor Silas Queiroz, que também comentou uma lição semelhante a respeito disso, ele fala exatamente de pessoas que distorcem o evangelho, a palavra de Deus, e combate isso a partir da leitura de 1 Timóteo 1:4 e também 1 Timóteo 1:5 ao 7. Paulo enfatiza que o objetivo puro da doutrina é levar adiante essa verdadeira palavra que é inspirada a uma concordância a ser levada até mesmo por outros autores. Exemplo, Hernandes Dias Lopes, ele destaca que os falsos ensinadores se manifestam, por exemplo, a partir de busca de novidades, busca de alternativas que vão salientar a satisfação do ego, que exalta então o seu bem-estar pessoal ao invés da escritura, da palavra de Deus, da fé e prática em Cristo. É por isso que nós precisamos combater essas heresias com a palavra, com o genuíno evangelho puro de Jesus, puro, de uma forma muito clara, promovendo essa fé transformadora e a unidade do reino de Cristo. Vamos caminhar, espero estar ajudando você. Segundo subtópico trabalhou sobre isso, agora nós vamos para o terceiro do segundo ponto, que trabalha sobre a Bíblia, que é divinamente inspirada. Nós já sabemos que a nossa visão pentecostal trabalha essa compreensão de que a Bíblia é divinamente inspirada, especialmente para combater essas heresias do nosso tempo, da nossa geração. Wayne Grudem, trabalhando isso na sua teologia sistemática exaustiva, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer esse material, ele trabalha que a base do cristianismo é a escritura. Então, é interessante você perceber que ele argumenta que a escritura é aquilo que decide as doutrinas que nós vamos defender nessa perspectiva bíblica e teológica. Para nós, toda a escritura é inspirada. 2 Timóteo 3,16. É importante você levar em consideração também que a canonização dos textos bíblicos foram um longo processo que se dá, então, para ter a escritura formada como nós temos hoje, que segue essa normativa de fé que nós defendemos. De forma muito histórica, você pode perceber que a canonização do texto sagrado, de acordo com alguns teólogos biblicistas, se dá a partir do 6º século antes de Cristo, lá no período do cativeiro babilônico. É claro que já existia os textos de Moisés, mas a organização desses textos, o primeiro cânon do Antigo Testamento, os teólogos que trabalham essa visão de forma mais antiga, se dá no período do cativeiro babilônico, se estende até o final do 1º século e caminha-se aí, finalizando de forma muito clara o cânon no ano de 385 ou 86 depois de Cristo, por Atanásio, na história da igreja, em um concílio que se dá para essa organização desse contexto histórico que estamos trabalhando junto com vocês. F.F. Bruce, trabalhando também essa ideia de cânon, ele descreve que o cânon é regra de medir, que traz essa orientação do reconhecimento do texto sagrado. Para ser um texto sagrado que combate as heresias, precisa, por exemplo, a pessoa precisa observar esse uso que era utilizado pela igreja, essa definição de que a pessoa, então, é um contemporâneo daquela época, que viveu aquelas experiências, que realmente registrou esse texto. Essa normativa, então, é compartilhada por Paulo, toda a Escritura. Ela é divinamente inspirada. O pastor Douglas Batista, um grande amigo, comentou um texto em 2022 sobre a Bíblia. E ele trabalha que a Bíblia ela é a palavra de Deus de forma sagrada, ela é inspirada plenamente pelo Espírito Santo. O Gutierrez Cerqueira e o Kenner Terra também trabalham sobre esse conceito no sentido hermenêutico, em demonstrar essa perspectiva de descrever que a Bíblia ela é palavra de Deus viva, conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que traz essa observação em descrever que a Bíblia ela é a palavra de Deus e traz esse fortalecimento. A declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi organizada pelo pastor Ezequiel Soares, também sustenta a inspiração divina da Escritura e descreve que ela é de alicerce inabalável para a edificação do caráter cristão. Então nós defendemos que a Bíblia para nós é palavra de Deus, é inspirada e pronto.
E eu espero muito contribuir com você trazendo esse entendimento. Se eu estou te ajudando, comenta aqui, tá? Vamos agora para o terceiro e último ponto desse trimestre, onde nós vamos observar esse conceito de ter as escrituras como fundamento. Chegando no nosso terceiro e último ponto, leia uma passagem bíblica, que está em João capítulo 10, versículo 35. O Senhor Jesus, ele é a maior autoridade da Escritura. E o primeiro subtópico aborda então sobre essa autoridade apostólica que nós precisamos levar em consideração. Essa compreensão da inspiração demonstra então essa fundamentação para a interpretação das Escrituras. Por exemplo, quando a pessoa crê como você crê, como nós estamos trabalhando, nós trabalhamos então que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso facilita a nossa interpretação no entendimento do texto. Quando você trabalha a Bíblia, descrever que ela não é a palavra de Deus, mas contém algumas partes, a interpretação também é outra. Então é fundamental que isso também seja aplicado por você em sala de aula, porque traz distorções na interpretação do texto. Quando você observa, para a observação de William Klein e Kleinbornberg, eles destacam no seu texto que, embora a Bíblia ela seja a palavra de Deus, ela chegou até nós por meios humanos. É fundamental você observar isso. Se você olha para a Bíblia, você vai perceber que ela foi escrita por 40 autores em épocas diferentes. Existem teólogos que defendem um período de 1.600 anos de composição do texto sagrado como nós possuímos. Já o pastor Douglas Batista, ele comenta o seguinte, que os autores da Bíblia, eles escreveram com seu estilo literário próprio, em épocas diferentes, contextos diferentes. Não é aquela perspectiva, por exemplo, deles serem cheios do Espírito e se esquecerem do que estão fazendo e escrever o texto. Não é essa visão kardecista sobre a ideia da inspiração. Eles, no seu contexto, eles na sua abordagem, na sua forma de escrita, cuneiforme, registraram algo sagrado para o seu contexto e o Espírito Santo de Deus utilizou aquilo. E isso se torna a escritura de forma muito clara a partir de entender que toda a Bíblia é palavra de Deus. O Davi Guimarães também comentou um texto muito interessante sobre a Bíblia. Ele reflete a inspiração bíblica a partir da ação do Espírito Santo, demonstrando que essas pessoas que foram escolhidas por Deus demonstraram relevâncias para o seu tempo, que se tornam agora doutrinas para o nosso. Contudo, é fundamental você observar que o próprio pastor Douglas Batista observa que esses indivíduos escolhidos por Deus tinham falhas como eu e você. Eram pessoas que tinham condições humanas. Tiago 5,17 também fundamenta isso. Mas a Bíblia, ela sendo escrita com as nossas limitações, que foi escrito por essas limitações humanas, é palavra de Deus e em suas palavras são sopradas pelo próprio Senhor. Jeremias 30, versículo 4 diz e confirma isso. Isaías capítulo 8, versículos 1 e 8 diz que o Senhor disse, que o Senhor falou. Esses gêneros literários, então, confirmam exatamente essa autoridade que a Escritura tem. Quando você observa o conceito de gênero literário, você vê pessoas escrevendo poesias, mas que foram inspiradas por Deus, hinos que foram inspirados por Deus, documentos históricos que foram inspirados por Deus, profecias que foram inspiradas por Deus, em uma linguagem para o seu tempo que se torna relevante para o nosso também e se torna a palavra de Deus de forma eficaz, que edifica as pessoas. Vamos caminhar. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre a abrangência da Bíblia. Qual é a abrangência do texto sagrado? Gordon Free, comentando a respeito dessa perspectiva bíblica, ele destaca que essa abrangência é demonstrada a partir da perspectiva dos autores bíblicos. Olhando para a exegese do texto, você vai perceber que cada texto, então, sendo inspirado, ele traz uma orientação bíblica para a leitura do nosso tempo. É claro que você precisa respeitar o contexto, a época, para poder entender verdadeiramente o que aquela doutrina e o que aquele texto quer dizer. Davi Guimarães, ressaltando também a hermenêutica, ele fala sobre esse termo que vem do termo grego hermenem e traz esse sentido agora de princípios que orientam a interpretação e a exegese a partir de um método.
Olhando para esse contexto também, você percebe que esse texto literário demonstra que toda a escritura ela é inspirada, mesmo com as limitações que as pessoas possam ter. Douglas Batista, também comentando, ele faz a leitura agora de Romanos capítulo 12, versículo 2, onde descreve de forma muito clara que, independente das barreiras linguísticas, nós encontramos agora a verdade de Deus a partir da palavra. Quais são as barreiras linguísticas? Que a Bíblia foi escrita em idiomas antigos. Exemplo, grego, koiné, o hebraico, nós temos porções de aramaico no texto. Essas são as barreiras e nós precisamos buscar ferramentas para entender o sentido do texto. O Davi Guimarães também comenta de forma muito clara que essas barreiras, elas nos ajudam agora a entender que isso não é um problema, mas nos ajudam a entender o texto e trabalhar esse dogma não de forma equivocada. Os equívocos surgem a partir do momento quando a pessoa não quer entender essas barreiras literárias. Olhando para isso, você vai perceber que a Bíblia ela é incluída e ela é trabalhada da seguinte maneira, como literatura histórica, poética, apologética, doutrinária, apocalíptica. Você vai encontrar parábolas, cartas, todos esses textos organizados tanto no Antigo como no Novo Testamento são inspirados por Deus e podem ser utilizados para a igreja para poder combater as heresias do nosso tempo. Então, para nós, a Bíblia ela é esse manual de Deus. Falando sobre esse manual, vamos para o último subtópico. De acordo com o pastor Ezequiel Soares, para fechar, a Bíblia ela é o manual de Deus. A experiência cristã ela é demonstrada de forma muito especial para o entendimento do texto sagrado. Quem fala sobre isso também é o próprio Clayton Pomerini, falando sobre a perspectiva da nossa teologia da experiência. Nós acreditamos nessa ideia do sentir Deus, do Deus falar, do Senhor trabalhar no nosso coração, ouvir a voz de Deus. Olhando para essa perspectiva, Dwight Little Moody também ilustra que um cristão de joelhos ele pode ter experiências extraordinárias a partir das Escrituras, mais altas do que um filósofo na ponta dos pés, tentando entender a visão do nosso tempo. A palavra de Deus para nós, como pentecostais, é palavra de Deus. E de forma eclesiástica, nós entendemos como igreja que a Bíblia ela traz esse potencial extraordinário do Evangelho. A correta interpretação das Escrituras, tanto das cartas pastorais como de toda a Bíblia, é uma relevante orientação para o nosso crescimento em Jesus. O Davi Guimarães também destaca que esse termo hermenêutica, que vem do grego, traz sentido de interpretar. Como nós precisamos interpretar as Escrituras de maneira correta para combater as heresias. O pastor Douglas Batista enfatiza que toda Escritura ela é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Luiz Saião, também comentando a respeito dessa interpretação, nós precisamos olhar para o passado e aprender. Ele diz que nós precisamos observar de forma sistemática a Bíblia, observando e respeitando os contextos históricos, doutrinários, apocalípticos, para que não haja distorção da mensagem. E nós precisamos aproveitar essas ferramentas no nosso tempo para entender o texto sagrado e combater exatamente diversas heresias. Paulo, escrevendo a Timóteo e Tito, traz essas orientações. E como você em Cristo possa também aprender pela palavra, a ser guiado a partir da compreensão do Evangelho. Eu espero muito ter ajudado você durante todo este trimestre para a glória de Deus. E eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Te aguardo por aqui na próxima lição. E o Verbo se fez carne. Hoje nós vamos trabalhar esse texto extraordinário sendo escrito pelo pastor Elenay Cabral. Te aguardo para a glória de Cristo, em nome de Jesus. E eu espero que eu possa ter te ajudado nesse trimestre para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até o segundo trimestre de 2025, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.